Pais queridos, hoje é o nosso 8º devocional do discípulo e hoje a nossa meditação vai se encontrar no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 23, que diz assim: Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. A partir do verso 19 vai ter um subtítulo dentro do capítulo que vai dizer exortação à perseverança. E ele vai discorrer até o final do capítulo 10 falando exatamente sobre isso. E ele vai dizer como nós devemos perseverar, aquilo que nos aguarda e os problemas em não perseverar na fé. E aqui o autor vai nos dar um agravante, principalmente de quando nós nos acostumamos e condicionamos que já sermos salvos nos permite fazer qualquer coisa. Ele vai falar que quando nós começamos a usar da graça para estar pecando, ele vai falar ali de pessoas que pecam diligentemente, de pessoas que pecam tendo a consciência que estão pecando. A essas pessoas, é como se elas esmagassem Cristo novamente, como se elas cuspissem sobre Cristo, como se elas cuspissem sobre o sacrifício, sobre a redenção de Cristo. E a essas pessoas, o peso do juízo será muito pior, porque elas foram alcançadas e ainda assim, sendo alcançadas, elas se usaram daquilo para o seu próprio bem e não para estar sendo transformadas e levando o Evangelho de Cristo. Elas conseguiram receber o amor de Deus, a salvação, a purificação, a transformação em suas vidas e ainda assim elas não reconheceram o valor de tudo aquilo que elas receberam. Elas acharam que elas poderiam barganhar com aquilo, num pensamento muito ainda voltado para a mente judaica, que se eu peco, eu posso fazer depois um sacrifício, me purifico e tudo bem, e segue. E a vida com Cristo não é assim. O pacto com Jesus, ele é um pacto, a nossa vida, ele é um pacto diferente. O pacto da antiga aliança, ele era um pacto de sangue, tinha que ter o derramamento de sangue de animais para uma purificação dos nossos pecados. Mas o pacto da nova aliança, ele é um pacto de habitação. O sangue já foi derramado, o sangue era do Cordeiro, o único, o Cordeiro imaculado que é Cristo Jesus. Mas a diferença é que as pessoas, após saírem do templo, elas continuavam com suas vidas, com os afazeres, com tudo que elas tinham que fazer, e elas deveriam guardar simplesmente quase um medo, mas um temor ao Senhor de suas leis, meditar nas suas leis, todas essas coisas. Mas hoje em dia, nós, a partir do véu ter se rasgado no sacrifício de Jesus na cruz, nós, após Jesus subir, ser assunto aos céus e nos enviar o Espírito Santo, quando nós nos aliançamos com Jesus, nós nos tornamos habitação do seu Espírito. Então, quando nós começamos a pecar diligentemente, nós sabemos que estamos pecando e continuamos a pecar, nós estamos ferindo e magoando a nossa aliança com Deus, a nossa aliança e o Espírito Santo sendo o habitante do nosso templo. Então isso é muito grave, porque nós estamos ferindo aquele a quem nós amamos. Isso vai nos deixar uma situação muito grave, porque nós sempre queremos que Deus cumpra as suas promessas. Mas, assim como nós falamos ontem sobre a nossa aliança com as pessoas e como isso é fundamental para que as coisas na nossa vida, para que as promessas de Deus possam estar se cumprindo, aqui em Hebreus a gente vai ver um pouco sobre isso. Aqui nós lemos, novamente, a partir do 23. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se aproxima aquele dia. Então, mais uma vez, o quesito de que coisas espirituais, que as bênçãos de Deus, as promessas, tudo aquilo que Deus nos promete é a sua palavra, vai acontecer, no tempo de Deus vai acontecer. Mas é muito interessante que, ao mesmo tempo que ele acaba de dizer que
para guardarmos, a confissão da nossa fé, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, ele coloca a condição logo embaixo, que continuemos ali nos envolvendo com nossos irmãos e que uns aos outros venhamos estar ali a estar estimulando o outro em obras de amor. E para isso, nós não devemos deixar de nos congregar. E ele diz, já naquela época, como é costume de muitos, mas admoestai-vos uns aos outros. Ou seja, a saúde do corpo, a completude do corpo depende disso, depende desse alinhar, depende desse ajustar das pessoas para que haja essa união. Porque se a vida vem da videira e nós somos os ramos que estamos nessa videira, para que haja o realizar das coisas, para que a nossa vida frutifique, para que tudo aquilo que nós queremos, que aconteça, para que as bênçãos aconteçam na nossa vida, para que as portas do céu se abram sobre nossas vidas, para que tudo aquilo que nós pedimos, oramos, clamamos a Deus, até mesmo as promessas que Deus fez em nossas vidas, é fundamental estarmos alinhados na videira. E estar alinhado na videira é estar alinhado com os demais ramos. Não dá para um ramo querer ferir o outro, sendo que ambos os ramos estão na mesma videira. Um desses ramos, com esse desacordo, ele vai acabar sendo arrancado da videira. Porque se ele está estragando o processo da frutificação, então ele não está sendo um ramo sadio. Por isso que é fundamental nós termos bons relacionamentos dentro da comunidade dos santos, dentro da igreja. Ele vai dizer que nós temos que admoestar uns aos outros, que nós temos que ter a constância na nossa vida de comunidade e que nós devemos estar estimulando uns aos outros a fazerem obras de amor. Tudo isso vem logo em seguida de perseverar na fé e para que Deus possa cumprir aquilo que Ele prometeu. É tudo um agrupamento de coisas, porque seria muito fácil nós descansarmos nas palavras de Deus, nós aceitarmos e lermos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e falar, nossa, que bênção, tem um monte de coisas para eu receber na minha vida, Deus aqui na sua palavra já deixou um monte de bênçãos para eu estar recebendo, mas ignorar todos os princípios que Deus deixou para que essas bênçãos aconteçam na nossa vida. Não tem como querer que Deus faça a parte dele, Deus age no sobrenatural, sem que nós façamos a nossa parte natural. Mais uma vez eu repito, como eu disse no dia de ontem, é impossível ao homem que não ama a quem vê amar a Deus que ele não vê. Se nós não conseguimos ter bom trato e relacionamento com quem nós vemos que somos os nossos irmãos, o nosso próximo, imagina com Deus que nós não vemos. O quesito da fidelidade é algo muito importante, porque a fidelidade também é alguma coisa que se determina dentro de um relacionamento. Deus, ele é um ser fiel à sua própria palavra. Deus vai dizer, por quem eu jurei? Eu jurei pela terra, jurei pelo céu, jurei por debaixo da terra, jurei por seres, eu jurei por mim mesmo. Porque por quem eu juraria que teria algum valor se não fosse pela minha própria palavra? Quando Deus jura pelo seu próprio nome, o juramento de Deus, a sua palavra, como a palavra de Deus não pode voltar, a palavra de Deus, ela é o haja de Deus. Deus, ele fez o tudo do nada. Quando Deus disse, haja luz, a criação se fez do nada, de pura verbalização da palavra da boca de Deus. Quando Deus profere palavras, isso vai acontecer. Isso acontece no tempo de Deus, no tempo Kairos, que é o tempo agradável, o tempo atemporal de Deus. E isso, em algum momento, na vontade de Deus, vai colidir com a nossa vida, no nosso tempo, o tempo Cronos, o tempo cronológico do qual nós vivemos. Nós somos seres temporais que servimos a um Deus atemporal.
para que as coisas da nossa vida se alinhem com o propósito de Deus. Óbvio, Deus ele tem a sua vontade, tem o seu tempo, todas as coisas debaixo da sua soberania, controladas por quem Ele é, soberano sobre todas as coisas. Mas para que nós possamos estar correspondendo a tudo aquilo que Deus quer de nós, nós temos que ser fiéis em todas as coisas, a tudo aquilo que Ele nos pede, porque se é seu direcionamento, se é seu mandamento, não cumprir seria desobediência. E desobediência vai nos levar a um encarcerado de coisas. A gente vai começar a se prender a pensamentos e coisas erradas. Aí a gente vai começar a achar que Deus é um gênio da lâmpada, que a gente abre a Bíblia e fala: eu quero essa bênção aqui. Eu vou aqui orar e o gênio da lâmpada vai me abençoar. Deus não é assim. Deus ele não precisa de esmolas, Ele não precisa da esmola da nossa adoração. Deus ele quer relacionamento. Se nós não estivermos dispostos a ter relacionamento com Deus, e principalmente um relacionamento de intimidade e de fidelidade a Deus, porque Ele é fiel. Ele é fiel até quando nós não somos fiéis, porque Ele é fiel à sua própria palavra. Mas é fundamental para nós termos um bom relacionamento com Deus, sermos íntimos e fiéis a Deus, para termos tudo aquilo que Ele nos prometeu e que Ele já deixou aqui em sua palavra. Que nós possamos todo dia perseverar na nossa fé, para que nós possamos ser bons filhos e filhas de Deus, para que nós possamos realmente refletir a luz de Deus neste mundo. Senão a nossa luz vai começar a minguar. E aí a palavra diz: se vocês não têm luz, quão terríveis trevas são a luz de vocês. Porque o mundo pensa que ele tem luz. O mundo pensa que ele pode fazer todas as coisas sem Deus. Mas a luz que o mundo pensa que tem são trevas. E por eles pensarem que suas trevas são luz, a palavra vai dizer que essas trevas são terríveis trevas. Que nós não possamos estar caindo nessa morte espiritual, mas que nós venhamos estar verdadeiramente levantando, nos colocando à disposição de Deus mais uma vez, assim como o filho pródigo. Às vezes a gente tem aquela concepção de que não, eu estou na igreja, eu nunca vou cair, eu nunca vou ter problemas. A palavra fala: aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Só cai quem está de pé. Se nós estamos de pé, é fundamental perseverar para que não caiamos. Agora, se nós já caímos, levante, tome a consciência do seu erro, clame a Deus para que Ele venha estar te dando força, purificando suas vestes novamente e siga na caminhada. Jesus, Ele tem ali, a palavra vai dizer, se nós pecamos, se nós erramos, tem de bom ânimo, porque nós temos bom advogado ao nosso favor. Mas um dia esse advogado, Jesus, virá como juiz. Que a gente não fique oscilando, brincando com a nossa fé. A fé, Jesus, Deus, não é brincadeira. A gente brinca com muitas coisas da nossa vida, a gente tardia, a gente fala, amanhã eu faço, a gente fica postergando as coisas. Não postergue a sua fé, não postergue a sua decisão, não postergue a sua fidelidade a Deus. Tenha um compromisso com Deus, porque Deus tem compromisso com cada um daqueles que fazem alianças com Ele. Mas Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Deus, Ele tem compromisso com a palavra dEle. Ele não tem compromisso com suas escolhas erradas. Porque muitas vezes, às vezes nós fazemos as nossas escolhas e quando nós vemos que está se desalinhando ou dando tudo errado, a gente começa a correr, Senhor, por favor, me ajuda a salvar essa coisa, me ajuda a salvar meu relacionamento, me ajuda a salvar meu trabalho, me ajuda a salvar seja o que for. Deus, Ele não tem compromisso com aquilo que não tem compromisso com Ele. Se nós fazemos decisões erradas, nós vamos ter que arcar com as consequências das nossas escolhas erradas. Deus, Ele não tem compromisso com aquilo que não é consagrado a Ele, e Deus não tem compromisso com aquilo que não lhe foi perguntado e não foi indicado pela sua santa e poderosa palavra. Se nós somos filhos, servos e discípulos de Cristo, nós não podemos andar de acordo com aquilo que vem na nossa mente ou com aquilo que nós achamos. A palavra não tem 10 indicações, 10 conselhos, ela tem 10 mandamentos. Jesus, quando veio, Ele deu outros mandamentos e intensificou o poder desses mandamentos.
O pacto do Novo Testamento tem as suas regras. E nós não podemos cuspir sobre aquilo que é a aliança de Cristo, que é exatamente o que vai estar descrito aqui. Depois vocês podem ler Hebreus 10, vocês podem ler do 19 ao 39, que vai falar exatamente sobre todas essas coisas. Nós não podemos zombar daquilo que é a aliança de Deus, achando que como se Deus não soubesse de todas as coisas e principalmente se Ele não soubesse do nosso coração, da nossa índole em estar fazendo todas essas coisas. Que verdadeiramente nós possamos estar tendo fidelidade. Fidelidade é uma via de mão dupla e Deus é fiel e Ele não vai aceitar relacionamentos que não tenham fidelidade com tudo aquilo que Ele tem e é para nós. Amém? Que nós possamos verdadeiramente ser pessoas que venham estar cumprindo tudo aquilo que Deus quer para nossas vidas, sendo moldados e transformados a todo dia, na intenção de sermos cada dia mais próximos de quem Cristo é. Vamos estar orando? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, que o Senhor venha estar nos guiando nesse dia. Espírito Santo, que o Senhor venha estar purificando o nosso templo que somos nós, Pai. Que o Senhor venha estar purificando o templo da Tua habitação e que nós venhamos estar tendo, Senhor, mente sadia, Senhor, que nós venhamos estar tendo nosso coração purificado. Tira, Senhor, tampões de nossos ouvidos para estarmos ouvindo a Tua voz. Tira, Senhor, escamas de nossos olhos para estarmos, Senhor, podendo ver, Senhor, corretamente tudo aquilo que é a Tua vontade. Nos dê, Senhor, freio, Senhor, em nossa boca, Senhor, em nossos lábios e em nossa língua, Senhor, para estarmos, Senhor, tendo, Senhor, palavras, Senhor, que sejam, Senhor, proveitosas para aqueles que estão ouvindo, Senhor, e refreadas, Senhor, para ir e para o mal. Que nós venhamos estar tendo bons relacionamentos, que nós venhamos estar, Senhor, congregando com os santos, que nós venhamos, Senhor, estar admoestando uns aos outros, Senhor, e nos impulsionando a fazer obras de amor por amor a Ti, Pai. Que nós venhamos verdadeiramente estar sendo, Senhor, ramos que frutifiquem, filhos, Senhor, que são bons servos em Tua obra, em Tua casa, Senhor, e em tudo aquilo que é Teu, Pai. Que nós venhamos estar sendo mordomos de tudo aquilo que o Senhor nos confiou em nossas mãos. Nos abençoa nesse dia, Pai. Que nós possamos estar tendo um coração maduro, Senhor. Um coração, Senhor, compromissado, Senhor, com a Tua palavra. Um coração fiel à aliança que temos contigo. Que nós venhamos, Senhor, a estar, Senhor, nos levantando, nos erguendo, Senhor, nos purificando de acordo com o Teu Espírito, Senhor, porque nós dependemos totalmente de Ti, Senhor, para a nossa purificação, para a nossa transformação e para a nossa santificação. Sem Ti nós não podemos fazer nada, Senhor, porque o Senhor é a vida, Senhor, o Senhor é a fonte de todas as coisas. Então que o Senhor venha estar nos abençoando nesse dia. É isso que eu peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Que você possa estar tendo um dia abençoado. Clame a Deus para que Ele possa estar te guiando. Tenha o seu momento com Deus. Fale com Deus, entregue, abra o seu coração para Deus e entregue tudo aquilo que vem estar te incomodando, suas lutas, as suas dificuldades em estar vencendo áreas da sua vida. Ele tem a força para te ajudar e passar por todas essas coisas. Confie nele. Ele quer ter um relacionamento íntimo com você. Seja íntimo de Deus. Seja fiel a aliança que você tem com Deus. Amém, meu irmão? Deus te abençoe e que você seja, todos os dias, aonde você estiver, um discípulo de Cristo. Amém?